Boa tarde, meus amores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, estamos aqui para mais uma aula de geografia, a nossa primeira aula do quarto bimestre. Olha só, já concluímos 3 bimestres e estamos iniciando mais um bimestre, o nosso quarto bimestre. E nós vamos iniciar com a nossa apostila 4, na página 150 e 151, que nós temos aí a abertura de capítulo, né? A abertura do capítulo 1 da unidade 4. A unidade que diz o seguinte, que cada atividade é em seu momento. Então, o capítulo 1 traz o tema seguinte, as atividades econômicas e a rotina do dia a dia. O que é rotina? O que é essa rotina do dia a dia? É a nossa questão. Como a gente vive no nosso dia a dia, né? Então, vocês têm aí, nesse capítulo, nós vamos estudar as atividades que fazem parte da nossa rotina diária, de tudo aquilo que acontece durante o nosso dia, tá? Aquela sequência de ações que nós desenvolvemos, tá? Isso é a rotina. Também nós vamos aprender que a maneira dos objetos que observamos ao nosso redor, como eles chegam, né, até nós, por meio dessas atividades econômicas, né? Para a gente, por exemplo, poder, olha só, a gente tem nessa imagem aqui, para a gente poder estar vestido uma roupa hoje, por exemplo, qual foi o processo que essa roupa passou, de onde que veio essa roupa, né? Para que a gente esteja vestido ela hoje, qual foi o procedimento que, por exemplo, o objeto ou aquele produto, né? Ou matéria-prima, né? De onde que ele surgiu, né? De onde surgiu, qual é essa matéria-prima que deu origem até essa chegada dessa roupa na loja, no nosso corpo, né? Quando a gente acabou de comprar, vestiu e tá ali bem vestidinho, bonitinho. Mas qual foi o processo que ela passou, né? Então, nós aqui na página 150 e na página 151, nós temos aí um processo, né? A ser desenvolvido, um processo de desenvolvimento, né, do material até ele se transformar nesse objeto, nessa roupa, né, que nós vamos vestir, que nós vamos na loja para poder comprar, certo? E vestir essa roupa, claro, lógico, que faz parte da nossa rotina, não é mesmo, pessoal? Então, nós vamos analisar essa imagem, tá? Uma por vez. Nós vamos iniciar então da esquerda para a direita, ok? Onde tudo se inicia. A questão da plantação de algodão, né? Tá ali o agricultor, ele está cuidando, ele está plantando, ele está colhendo o algodão, né? Primeiro ele planta, ele cuida, ele cultiva, logo em seguida ele colhe o algodão. Do algodão, ele envia esse algodão para cá, ó, para a fábrica de fios, onde esse algodão vai ser tecido, né? E vai se transformar em fios. Olha só aqui, ó. O cara já está tecendo o algodão, né? Está transformando este algodão em fios. Para que logo em seguida estes fios de algodão sejam encaminhados para uma fábrica de tecidos e roupas. Então é confeccionado com esse fio de algodão, é confeccionado aqui tecidos e roupas em geral. E essas roupas ou esses tecidos, eles são encaminhados para as lojas que nós conhecemos, essas lojas de roupas, onde a mamãe, papai, né, que a gente entra para comprar essas roupas, né, ou até mesmo essas lojas de tecidos, tá bom? Mas até aí tudo bem. Mas vocês devem estar se perguntando, mas prof, o que tem a ver essas atividades econômicas com a rotina do nosso dia a dia? O que vocês sabem sobre atividade econômica? O que é atividade econômica? Eu vou dizer para vocês que a atividade econômica são atividades realizadas pelas pessoas
para elas poderem gerar algum tipo de lucro, tá? Para elas poderem receber alguma coisa em troca. Por exemplo, as indústrias, né? Os comércios, né? Aquelas pessoas que trabalham na agricultura, né? Aquelas pessoas que extraem coisas da natureza, aquelas pessoas que trabalham na pecuária. Eles, por exemplo, assim, as pessoas que trabalham lá na agricultura, por exemplo, que nem esse rapazinho aqui do algodão. Ele tá plantando, ele não tá plantando esse algodão só para ele, não. Ele tá plantando esse algodão visando o quê? Visando um lucro. Então, essa rotina diária dele é de plantar, cuidar, colher, para poder enviar para onde? Para a fábrica de fios. Isto é a atividade econômica. E ela entra na nossa rotina. Por quê? Porque nós vamos lá na loja depois comprar o produto já pronto para a gente usar no nosso dia a dia, tá bom? Então vai haver o quê? Uma circulação desse dinheiro, né? Desse sistema monetário. Então ele vai circular, né? Ele vai vir para a pessoa que está vendendo, depois ele vai retomar de novo para aquela pessoa que vai comprar, né? É um ciclo do dinheiro, ele não para, então ele vai passando lá, né, de mão em mão. Então, isso significa essa atividade econômica, tá? E no caso, vendo o caso desse plantador de algodão, né, o que acontece? O dinheiro, o produto que ele vende, por exemplo, ele recebe esse dinheiro, né? Esse valor, para ele poder comprar outras coisas que ele precisa. Por exemplo, ele está vendendo algodão, né? Para a fábrica de fios. Aí ele pode sair daqui com o dinheiro que ele recebeu da fábrica de fios e vir aqui na loja de roupas, olha só, fazer compra de roupas para a sua família, certo? Portanto, essa atividade que esse rapaz está desenvolvendo é uma atividade econômica, tá? É um tipo de trabalho, certo? Um trabalho que vai produzir alguma coisa para alguém, ok? Desenvolver uma outra coisa, certo? Muito bem. Então, nós vamos seguir aqui. E aqui no nosso Conversa Vai, ele fala o seguinte: quais atividades estão sendo realizadas em cada uma das paisagens? Qual a relação que podemos estabelecer entre elas? Porque o fio branco está ligado às imagens. Olha só o que a prof já acabou de explicar para vocês, né? Eu acabei de explicar para vocês que acontece o quê? Essas imagens estão ligadas por quê? Porque a roupa, né, o tecido, ele é feito de algodão. Então, para que o tecido exista, precisa que alguém plante, que alguém cuide, que alguém colha e envie para a fábrica de fios. Nessa fábrica de fios, esse especialista aqui, ele vai transformar o algodão em fios para enviar para essa fábrica de tecidos. E lá os tecidos são bem unidos, né? Eles são transformados, né, em tecidos, né? Eles colocam um pertinho do outro lá, passa na máquina, né? Eles têm uma máquina lá de colocar um fiozinho pertinho do outro, até que ele se transforma em tecido. E esse tecido, né, ele se transforma em roupas, né? Onde vai para essa loja de roupas. Todas estas imagens que aparecem aí são atividades econômicas, tá bom? E agora nós vamos seguir. Nós vamos seguir para a página 152 e lá nós vamos ter um resumo um pouquinho melhor sobre atividades econômicas, olha só. E aqui fala o seguinte: os primeiros seres humanos viviam somente com os recursos da natureza. Porém, por meio do trabalho, começamos a criar ferramentas, a criar objetos, utensílios e roupas. Então, desde então, não paramos mais de produzir. Então, desde que os seres humanos começaram a criar esses objetos, essas ferramentas, esses utensílios e as roupas, nós não paramos mais de produzir. Cada vez que passa, cada atualização é uma coisa diferente, certo? Antes não, antes lá na época da pré-história, né, eles viviam somente dos recursos da natureza. Tanto é que eles eram
nômades, né? Que eles mudavam, né, de um lugar para o outro quando o recurso ia acabando, né? Aquele recurso que a natureza oferecia ia acabando. Então eles viram que ia acabando, eles iam mudando. Depois que eles descobriram que eles podiam plantar, né? Eles podiam extrair coisas da natureza, que eles podiam transformar aquela coisa em uma outra coisa. Aí eles passaram a se fixar, que foram os sedentários. Eles passaram de nômades para sedentários, a morar num lugar fixo, onde foram crescendo, a população foi crescendo e foi se transformando em vila, depois em cidade, enfim, né? Aquela história que a prof já havia contado para vocês, certo? Mas aí, pensa aí na quantidade de objetos que existe, por exemplo, na nossa casa, tá? Principalmente aqui na nossa casa. Cada um pensa aí nos objetos que existem aí na sua casa. Você sabe como cada objeto desse que você tem na sua casa foi produzido? Será que você sabe? O que precisou para produzir esses objetos que você tem aí na sua casa? Pensa nisso com carinho, com jeitinho. Então, para que esses objetos fossem produzidos, pessoal, para cada objeto, ele veio de uma matéria-prima. Então, cada objeto que surge, que tem na tua casa, que tem na minha casa, por exemplo, ele precisou de uma matéria-prima para ele ser moldado, para ele existir, né? Então, nós vamos iniciar a nossa apostila falando sobre um desses recursos que nós temos das atividades econômicas, tá? Então, um dos recursos de atividade econômica que nós temos é o extrativismo. O que é o extrativismo? É o ato de extrair, né? Então, retirar, extrair, o nome já fala por si só, né? E o extrativismo foi a primeira atividade realizada pelos seres humanos, principalmente lá na época da pré-história, né? Que eles só retiravam. Eles nunca repunham, né? Então, quando a gente fala sobre extrair, ele não significa que a pessoa vai repor. Por exemplo, se você cortar uma árvore aqui hoje e plantar uma outra no lugar, você não está promovendo o extrativismo, você não está desenvolvendo o extrativismo, não, porque você plantou uma outra no lugar. Agora, se você cortar uma árvore ali e levar ela para construir uma casa, por exemplo, aí sim você está promovendo, você está desenvolvendo o extrativismo, porque você só extraiu da natureza, você não repôs nada, tá bom? Nesse slide que eu vou trazer para vocês, eu venho falando um pouquinho sobre o extrativismo. Vamos lá? Olha só. Então, na nossa aula de geografia, né, nós vamos conversar um pouquinho sobre o extrativismo, certo? O extrativismo, ele é a atividade de extrair da natureza, olha o que eu acabei de falar, os recursos que estão à disposição do homem, tá? Praticado mundialmente através dos tempos por todas as sociedades. Então, por todas as pessoas praticam esse extrativismo, tá? E é o ato de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, tá bom? Olha só. Vocês têm imagens de exemplos de extrativismo, tá bom? Aí mostrando para vocês. E aí, no nosso slide seguinte, ia falar do seguinte: é considerada a mais antiga atividade humana que antecede até mesmo, tá, a agricultura e a pecuária e também a indústria. Então, antes de acontecer a agricultura, lá na época da pré-história, antes de acontecer a pecuária e a indústria, existia já o extrativismo, tá bom? Então, vamos seguir. Certo? Então, olha só, a exploração. Atualmente, a exploração, né, dos recursos, ela faz com que praticamente não exista
parte, não exista área no planeta que não seja explorada de uma forma ou de outra. Praticamente todas as partes do nosso planeta já foram exploradas de uma forma ou de outra, tá bom, pessoal? E isto é fato, tá bom? E é a atividade de retirada da natureza, algo para consumo, beneficiamento, não produzido pelo homem. Então, produtos, por exemplo, de origem animal, vegetal ou mineral. Então, essa exploração, ela é a atividade retirada da natureza para algo de consumo, de beneficiamento, que faz que seja o benefício para o homem, tá? Não produzido por ele. Então, são produtos de origem animal, são produtos de origem vegetal ou mineral. Como assim não produzido pelo homem? Por exemplo, o homem não plantou, ele somente está retirando da natureza. É somente a retirada, não é produzido. Por exemplo, lá na agricultura, a pessoa vai plantar, vai cuidar, vai colher, certo? Não é o extrativismo, é a agricultura. Ele está plantando, ele está cuidando, ele está colhendo, né? Por exemplo, lá na pecuária, ele está criando os animais dele lá. Então, ele está cuidando e ele vai repondo assim conforme ele vai fazendo uso. Então, não é extrativismo, tá bom? E o extrativismo, ele é dividido em animal, vegetal e mineral. Vamos lá ver quais são essas opções de animais de origem animal, de origem vegetal e de origem mineral? Vamos lá? Na apostila de vocês podem observar isso aí na página 153, tá? Esses tipos de extrativismo. Podem olhar lá e eu vou trazendo aqui no nosso vídeo de uma forma mais explicadinha para vocês, tá? Que a prof montou para vocês.